Meus caros amigos e amigas que me acompanham, no sábado à noite, nesta nossa live sobre a liturgia do domingo, estamos já de volta para mais uma reflexão nesta noite. Queremos conversar sobre esse sexto domingo do tempo comum. Quero convidar você a rezar comigo, pedindo ao Divino Espírito Santo que inspire a mim, inspire a você, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer nos mostrar nesta hora, ok? Muito boa noite a vocês todos que estão entrando aí na nossa conversa. É uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, Senhor. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, nós os pedimos nesta noite, que assim como o Senhor inspirou os autores sagrados a escrever as leituras que nós vamos meditar hoje nesta noite, inspire também a nós, ilumine a nossa inteligência para que nós possamos compreender as verdades de Deus. E tudo isso nós colocamos debaixo da proteção e da intercessão materna de Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe da Igreja, aquela que cuida de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que me acompanham nas nossas lives para a meditação sobre a liturgia do domingo, ok? Uma alegria receber vocês todos aí que estão entrando na nossa conversa. Muito boa noite. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a cada domingo a Igreja coloca na liturgia para nós um tema. É preciso entender qual é o tema de cada domingo, ou seja, a mensagem básica, em que uma correlação das leituras destaca. Então, a primeira leitura do Antigo Testamento, os Salmos, a segunda leitura do Novo Testamento, o Evangelho, formam um conjunto. E o importante é exatamente isto, né? A homilética, ou seja, né, aquele que faz a homilia, deve exatamente captar esse sentido. Por exemplo, semana passada, o quinto domingo do tempo comum, o que nós vimos? Deus colocou a vocação de 3 homens, Isaías, São Paulo e São Pedro, focando também a nossa vocação, ok? No domingo passado foi esta ênfase. Qual é a ênfase de hoje? A ênfase de hoje é o homem voltado para Deus, o homem dependente de Deus, o homem, né, que sabe que Deus é o seu Criador. Então a sua esperança está em Deus, não está em outro homem, não está simplesmente nele, não está nas riquezas, não está na felicidade passageira do mundo, não. A felicidade está em Deus, a meta é Deus, o destino é Deus. A minha vida deve ser uma vida que caminha focada em Deus, nos valores de Deus, na mensagem de Deus, na palavra de Deus, ok? Na vontade de Deus. Então, nós temos aí, para fazer assim, uma visão panorâmica da liturgia, temos a primeira leitura, que é do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de 1 a 8, né, onde o profeta Jeremias começa dizendo assim, né, maldito, isto diz o Senhor, falou o profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem e que faz consistir sua força na carne humana. Está aí. Então, não é esse o sentido da vida. Depois a gente vê o salmista que fala, é feliz quem se confia a Deus. É feliz a quem a Deus se confia.
Veja que há uma correlação. Primeira leitura com o Salmo. Depois vem, não é, a segunda leitura, que é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em que São Paulo fala da ressurreição de Cristo como fator decisivo da nossa fé e da nossa esperança. Então, essa confiança que nós depositamos em Deus, ela se concretiza na eternidade, na fé de que Cristo ressuscitou, e a nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Ok? E depois nós temos o Evangelho. Né? No Evangelho, então, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 até 26, onde São Lucas coloca resumidamente as bem-aventuranças, mostrando o quê? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Como é que a gente deve viver? Se o nosso foco é Deus, se nós não vamos colocar a nossa esperança no homem, vamos colocar a nossa esperança em Deus, então como é que Deus quer que eu viva? Então o Evangelho coloca isso. Percebeu bem a correlação das leituras? Vou repetir. Jeremias, capítulo 17, começa dizendo lá: isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Depois o Salmo que diz: é feliz quem a Deus se confia. É o refrão do Salmo. A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios sobre a ressurreição. Porque a ressurreição, nela está a nossa fé. Nela está a nossa esperança. A nossa fé, a nossa esperança não está numa felicidade simplesmente terrena que não existe. Não existe. O homem pode ter todo o dinheiro do mundo, o homem pode ter... Ele vai encontrar, né, oposições, tribulações, não tenha dúvida. Basta olhar os acontecimentos da vida, não é? Das pessoas pobres e ricas. Então, na ressurreição está a nossa esperança. E aí, o Evangelho que traz as bem-aventuranças, que é assim, uma contradição àquilo que o mundo pensa, né? Mas que é o desígnio e a vontade de Deus. Ok? Então, vamos repassar essas coisas um pouco. É o 6º domingo do tempo comum, né? A nossa esperança está em Cristo, né? Cristo que morreu para destruir o nosso pecado e que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Morremos com Cristo para ressuscitar com Cristo, que acontece conosco no batismo. O cristão, ele participa da ressurreição de Cristo. Esse é o grande enfoque da missa de hoje, né? Por isso, as bem-aventuranças como que nos retiram das realidades terrenas, assim no sentido de uma realização plena, uma felicidade plena, e nos remete para uma realização eterna. Ok? É isso que a gente vê aí. Não é? Não é a segurança, a felicidade desse mundo que vai nos garantir, né, a plenitude da felicidade. Não, não é. Ok? Bom, o profeta então Isaías diz no capítulo 17: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Veja, não é que a gente não deve confiar no homem. Claro que deve confiar no homem. Mas nós não vamos confiar no homem mais do que em Deus. Claro, ele fala aqui, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Claro, nós confiamos nas pessoas. Confiamos no pai, na mãe, nos filhos, nos irmãos. Mas uma confiança, em primeiro lugar, absoluta, é a confiança em Deus. O profeta quer falar aqui daquele que abandona Deus. Esquece de Deus e ele acha que ele tem que confiar nos homens, confiar nele mesmo e tudo está resolvido. Aí cai no perigo da autossuficiência. Né? E ele diz, como os cardos do deserto, ele não vê chegar à floração. Quer dizer, não dá flor, não dá fruto. Não é? Prefere vegetar na secura do ermo, né? Na secura da solidão, do deserto, em região salobra e desabitada. Quer dizer, não vai dar fruto, não vai dar flor. Não é? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas. Aqui é muito bonito. Né? O que acontece com aquele que confia em Deus? É por isso que depois ele vai chamar o Salmo número 1. O Salmo 1 exatamente coloca isso. Aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. Olha que coisa bonita. Junto às águas, a terra é fértil. Né? A terra
é molhada. Então a raiz penetra fundo para tirar os nutrientes do solo e manter a planta sempre verde, né? Plantada junto às águas que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Tá? E não teme a chegada do calor. Não teme a chegada dos tempos difíceis. Não teme a chegada das tribulações. Não teme a chegada das tentações. Né? Como diz o salmista lá, o Salmo 33, 20. Eu acho maravilhosa essa citação. Ele diz assim, são muitas as provações do justo, mas de todas as livra o Senhor. Esse Salmo 33 é maravilhoso. Aliás, todos os salmos são maravilhosos, né? São muitas as provações do justo. São mesmo. Aquele que trabalha para Deus, né? O demônio parece que fica jogando casca de banana na frente dele, para ele escorregar e cair. Mas o salmista diz, de todas as livra o Senhor. Sabe, eu posso dizer, há 50 anos eu trabalho na igreja, há 50 anos, graças a Deus. Comecei a fazer palestras na igreja com 20 anos de idade. Tive muitas provações na minha vida. Nossa, casado, 40 anos de casado, 5 filhos, né? 4 genros, 4 noras, 1 genro, 12 netos. Quem que não tem problema, tribulação, né? Como dizia um amigo meu, dá para rir e para chorar, e muito. Mas sempre Deus nos livra das tribulações. Né? Então é isso que o profeta quer dizer aqui. Quando ele diz, né? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Vem o calor, abrasador. Não vem chuva do céu. Então a árvore vai buscar água lá na terra. É nós. Vamos buscar, né, a força no Senhor. Né? Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca. Ele pode subir provações, tribulações, continua trabalhando, continua sorrindo. Como dizia o padre Jonas, né? O sofrimento é meu, mas o meu rosto é dos outros. Eu posso estar com o coração amargurado, com a alma amargurada, mas o meu rosto é dos irmãos. Eu tenho que sorrir. Eu tenho que sorrir, eu tenho que tratar bem os outros, ainda que o meu coração esteja apertado. Mas como, professor? Com a graça de Deus. Aquele que confia no Senhor, né, é como a árvore plantada à beira da água. O Senhor vai prover a sua força. Né? Como diz o profeta Isaías, né? Deus renova nossas forças como a da águia. Sabe, quando eu estou abatido, eu tenho uma palestra para fazer, tenho uma aula para dar, tenho um curso para dar, e às vezes, né, aquela coisa apertando seu coração. E aí vem um cansaço mais espiritual, mais psicológico do que físico. Eu digo, Senhor, renova minhas forças como a da águia, Senhor. E olha, nunca deixei de cumprir uma missão. Eu sinto que exatamente essa é a graça de Deus. Essa confiança que você deposita em Deus, né? Vai, a missão acontece, a palestra acontece, a aula é dada, aquilo que é feito. Entendeu? Não pense que eu sou um super-homem, não. Não pense que eu sou um santo, não. Não. Apenas é o exercício de você confiar em Deus. Dizer que o profeta está terminando, né? Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Nunca deixa de dar frutos. Meu irmão, aquele que confia no Senhor. Feliz quem a Deus se confia. Aí ele puxa o Salmo 1. O primeiro salmo, que maravilha, né? Ele abre exatamente o saltério, né? Os 150 salmos, exatamente cantando isso. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto dos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Ora, quem confia em Deus, sente prazer na lei de Deus, né? E a medita dia e noite, sem cessar. Todo dia um trecho da Escritura, alimentando a sua alma, um trecho daquilo que a igreja nos ensina, né? Aquilo que né, a gente recebe, né, da igreja.
Ele continua, o salmista, eis que ele é semelhante a uma árvore. Repare como é que o Salmo, né, completa o que disse o profeta Jeremias. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Tudo o que ele faz vai prosperar. Meu irmão, qual é a lição? Qual é a mensagem que a igreja está dando hoje para nós? Se você confia no Senhor, né? Tudo o que você fizer vai prosperar. A sua família, a educação dos seus filhos, o seu trabalho profissional, as atividades suas na igreja, vai prosperar. Por quê? Porque não será uma obra sua. Não será uma obra simplesmente sua. Sabe, será uma obra que Deus vai realizar através de você. Jesus disse bem claro, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada. Né? Eu coloquei atrás de mim aí essa imagem bonita do Sagrado Coração de Jesus, que eu ganhei lá dos padres, né? Onde eu fui fazer uma palestra lá no IVE, né? Instituto do Verbo Encarnado, lá em São Paulo, me deram essa beleza desse coração de Jesus, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente faz tudo, né? Daí, então, o salmista continua assim, mas bem outra é a sorte dos perversos, aquele que não quer saber de Deus, não confia em Deus. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Meus irmãos, nós temos dois caminhos diante de nós temos que escolher. O caminho da confiança em Deus ou o caminho da confiança em nós, da confiança no mundo, da confiança simplesmente na riqueza. Isso não quer dizer que você não possa ter a riqueza. Não. Vamos conversar sobre isso ainda. Né? Lá nas bem-aventuranças. E depois nós temos aí a carta de São Paulo aos Coríntios. Né? Primeira carta, capítulo 15, onde São Paulo fala da ressurreição de Cristo. Porque aí está fincada a nossa esperança, a nossa fé. Né? Então eu quero ler aqui e comentar. Se prega que Cristo ressuscitou, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode algum dizer entre vós que não há a ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, São Paulo diz, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é esta vida, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas a realidade é que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Bom, a gente conhece muito bem esse texto. Paulo coloca aí a essencialidade da ressurreição. Pela morte de Cristo, né, nós morremos para o pecado com ele. E com a ressurreição, a gente ressuscita para uma vida nova. Né? Então, a gente vê aí na carta de São Paulo exatamente tudo isso que ele coloca. Eu gostaria de relembrar algumas coisas muito importantes. Primeira coisa que eu gostaria de relembrar, Cristo, a ressurreição de Cristo completa a obra de Cristo. Ok? Completa. Ele veio, nasceu como homem, né? Assumiu nele toda a humanidade, assim como em Adão estava toda a humanidade, o pecado de Adão levou a humanidade a todo o pecado e a morte. Cristo assume nele toda a humanidade, porque assumiu a nossa natureza humana. Morreu para matar a morte e nos dar a ressurreição. Então ele completou com a ressurreição a obra da salvação da humanidade, a nossa ressurreição. Ele vence o pecado com a sua morte, com a sua ressurreição. Né? E depois a gente vê também a confirmação de tudo aquilo que Cristo disse. Ele falou para os apóstolos muitas vezes, eu vou para Jerusalém, vou ser flagelado, né? Vão judiar de mim, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Custou para os apóstolos entenderem isso. Custou. Os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Cristo. Não acreditaram. Você percebe bem. Tomé, né? Tomé. Todos dizendo para ele, Tomé, vimos o Senhor. Não acredito.
porque ele não estava na primeira aparição, no domingo do dia da ressurreição, né? Em que Cristo instituiu o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Tomé não estava ali. Não acredito. Se eu não vir o Senhor, se eu não botar a mão na sua... Aí 8 dias depois o Senhor aparece. Tomé, vem cá. Está vendo? Aí Tomé, né, se prostra diante do meu Senhor e meu Deus. Isso mostra o quê? Os discípulos não acreditavam na ressurreição. Aqueles 2 discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus, ora, eram discípulos de Jesus. Eles tinham saído de Jerusalém e iam para Emaús, que é mais ou menos 10 quilômetros de distância. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, né? Mandava aqueles 72, 2 a 2. Então, esses 2 discípulos, quem era? Cleófas, que segundo uma tradição do século II, de um historiador judeu chamado Esegipo, esse Cleófas era irmão de São José, e era pai daqueles que aparecem ali no Evangelho como primos de Jesus, na verdade, irmãos, mas na verdade primos, né? Eram 3 evangelistas, né? Simão menor, Tiago menor e Judas Tadeu. Então, segundo a tradição, esses 2 discípulos eram Cleófas, que era irmão de São José, pela tradição, e um dos seus filhos, que pode ser Judas Tadeu, que pode ser Simão menor, etc. Né? Bom, o que eles conversavam? Né? Jesus encontrou com eles, o que vocês estão conversando? Né? E eles disseram, poxa, será que você é o único forasteiro nesse pedaço de chão que não sabe o que aconteceu ali em Jerusalém? Claro que a nossa conversa é essa. Nossa conversa é sobre este, né, acontecimento. Jesus, o homem poderoso em ação. Nós esperávamos que fosse ele, que fosse restabelecer o reino de Israel, mas já se passaram 3 dias e nada. Algumas mulheres disseram que viram ele lá, mas conversa de mulher, até que Jesus se manifesta a eles na fração do pão. Veja, não acreditavam, né? Mas a ressurreição de Jesus foi para eles um evento extraordinário. Precisou Jesus ali no cenáculo dizer para eles, não sou um fantasma. Vocês têm aí um pedaço de pão para eu comer? Comeram. Olha aqui, as minhas mãos, meu lado. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque alguns querem dizer que os apóstolos inventaram a ressurreição de Jesus, fraudaram a ressurreição de Ora, meus irmãos. Como é que você vai fraudar uma coisa que você não acredita? Né? Eles não acreditam, não pensavam, não cabia na cabeça deles. Só quando Cristo aparece para eles, durante 40 dias, aí não teve mais dúvida. Né? Mas antes eles... Né? Então, a ressurreição, São Paulo diz, é incontestável. Ele apareceu a mais de 500, sendo que muitos estão vivos ainda. Isso Paulo escreveu, isso lá por volta do ano 56. A ressurreição é a base da nossa fé. E mais uma coisa, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, depois de Pentecostes, com a força, com o poder, com a iluminação do Espírito Santo, o que os discípulos pregavam? Qual era o querigma? A palavra querigma em grego quer dizer grito. Qual era o grito dos apóstolos? Jesus ressuscitou. Está vivo no meio de nós. Né? Quando Pedro e João curaram aquele homem na porta do templo que pedia para eles uma esmola, e Pedro disse para ele, olha para nós, olha bem para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus ressuscitado, levanta-te e anda. Depois quiseram saber, né, como é que Pedro tinha feito aquilo, João, né, cercaram a eles. Em nome de Jesus, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou e que faz esse poder aqui, esse homem, né, está curado. E todos os Atos dos Apóstolos, você pode perceber, se você ler os Atos dos Apóstolos aí, a pregação deles era em cima da ressurreição. Por isso o fator básico do cristianismo. Sabe, se a ressurreição fosse um mito, fosse uma lenda, fosse uma fraude dos apóstolos, meus irmãos, tudo o que aconteceu depois na igreja não teria acontecido. Você acha que, em nome de um mito, de uma lenda, de uma mentira, a igreja ia fazer o que fez? Os apóstolos enfrentaram aquela perseguição terrível dos judeus, logo ali no 1º século, onde mataram Estevão, né? Mataram Tiago Maior. Depois se espalharam pelo mundo. Paulo faz aquelas viagens apostólicas dele, sofrendo perseguições, naufrágios,
tribulações, flagelações, em nome de Jesus ressuscitado. Depois de 250 anos de perseguição dos romanos, em toda a volta do mar Mediterrâneo, os cristãos foram massacrados, no norte da África, em Cartago, né, em toda a região do Oriente Médio, toda a região da Europa, e os cristãos derramaram sangue nos dentes dos leões, nas espadas dos imperadores, mas Cristo vive no meio de nós. Era o Cristo que dava a eles essa força. Então, é a ressurreição o fator de tudo. Depois a igreja enfrentou a perseguição, tantas heresias que queriam destruir a igreja por dentro. Depois a igreja enfrentou comunismo, nazismo, ateísmo e tantas hostilidades que a igreja enfrenta, ela vence em nome do Senhor ressuscitado. Por isso que Paulo diz aqui para nós, né? É vã a nossa fé e a nossa esperança se Cristo não ressuscitou. Aí ele fala uma coisa muito interessante. Se fosse só para esta vida, né, que a gente coloca a esperança em Cristo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Porque São Paulo fala, nessa vida eu só sofri. Se não há ressurreição, então eu sou o mais desgraçado dos homens, porque a minha vida eu só sofri, e acabei sendo decapitado em Roma. Se não tem ressurreição, e aí? Para que tudo isso? Entende? Mas Paulo dizia, não, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Sabe, meus irmãos, essa tem que ser a nossa firmeza, essa tem que ser a nossa fé. Né? Juntando isso lá com as primeira e segunda leitura, feliz o homem que confia no Senhor. Feliz o homem que, né, segue o seu caminho, segue a sua lei, segue a sua palavra, coloca a sua esperança na ressurreição. Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Creio na vida eterna. Creio na ressurreição da carne, na vida do mundo que há de vir. Termina o nosso credo assim. Por isso que a igreja coloca aqui isso para nós pensarmos hoje. E aí vem o Evangelho, né? O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 17, e depois versículo 20 até 26, é um texto de São Lucas em que ele resume as bem-aventuranças. São Mateus fala de 8 bem-aventuranças. Lucas resume em 4. Mas as 4 de Lucas, como diz Santo Ambrósio, envolvem as 8 de São Mateus. Né? É muito importante as bem-aventuranças. Não sei se você já percebeu, no dia de Todos os Santos, né, que é o domingo, depois do dia 1º de novembro, né, de Todos os Santos, a igreja coloca, no dia de Todos os Santos, no Evangelho, a leitura das bem-aventuranças de São Mateus. Porque é como que assim a carta da santidade. A nossa vocação, meus irmãos, é a santidade. A vocação da igreja é a santidade. São Pedro fala lá na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 18, né? A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede santos. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, Deus é santo. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para Ele. Somos as ovelhas do seu rebanho, diz o Salmo 99. Nós pertencemos a Deus. Porque aquilo que você faz é seu, não é? Aquilo que Deus criou é dele. Deus criou cada um de nós. Então nós somos de Deus. E Deus quer que a gente vá viver eternamente com Ele. Só que tem uma coisa, para viver eternamente com Deus, a gente tem que chegar à santidade. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a carta aos Hebreus diz assim, né? Vivei em paz com todos e buscai a santidade, sem ninguém pode ver o Senhor. Esse ninguém pode ver o Senhor, quer dizer, ninguém pode ter comunhão com Deus sem chegar à santidade. O Papa João Paulo II dizia, a igreja existe para nos levar à santidade. É por isso que existe o purgatório. Dogma de fé, o purgatório. Porque quem de nós vai chegar à santidade aqui nesta vida, a santidade perfeita, pronto para ir para Deus? Muito pouca gente. Talvez esses grandes gigantes, esses grandes santos, né, que entregaram a vida 100% para Deus, como São Francisco de Assis,
um Santo Inácio de Loyola, não sei, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Esses vão direto para Deus. Né? Outros podem ir também, aqueles que conseguiram uma indulgência plenária, aqueles que receberam a unção dos enfermos antes de morrer, que a unção dos enfermos apaga todos os pecados e todas as penas também que a pessoa teria que cumprir no purgatório. Sim, mas a maioria de nós, meus irmãos, morre na amizade de Deus, morre na graça, mas não está perfeitamente purificado. É por isso que a igreja diz, o catecismo diz lá no parágrafo 1030, né? Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% santificados, prontos para entrar na comunhão com Deus, passam por um período, a alma passa por um período de purificação. É o purgatório. Né? São Francisco de Sales tem uma página maravilhosa sobre o purgatório, 11 itens, que está num livro muito bonito chamado Breviário da Confiança. Esse livro é extraordinário, o Breviário da Confiança, de um padre que já morreu há bastante tempo. E tem uma página, né, no Dia de Finados, tem uma página de São Francisco de Sales sobre o purgatório. É tão bonito que a gente entende como o purgatório é uma misericórdia de Deus. Né? É o último banho que a alma toma, vamos dizer assim, para poder entrar na comunhão com Deus. Né? Muito bem, então, as bem-aventuranças são, assim, o caminho da santidade. E é interessante, né, que é possível viver as bem-aventuranças. Parece para nós assim difícil, um choque, mas Santo Agostinho dizia, aquilo que Deus pede para a gente fazer, Deus dá a graça para a gente conseguir fazer. Santo Agostinho dizia, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então a gente deve meditar sobre as bem-aventuranças, que eu vou fazer aqui agora, acreditando nisso. Eu que sou capaz de viver isso. Não pelas minhas forças, mas com a graça de Deus e com a minha vontade também. Aderindo à graça de Deus, cooperando com a graça de Deus. Né? E nas bem-aventuranças, meus irmãos, Cristo ele modificou a avaliação das coisas. O mundo avalia as coisas de um jeito. Cristo mudou esta avaliação. Né? Por exemplo, né? Aqui o texto diz assim, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Jesus tinha descido da montanha. O que ele estava fazendo na montanha? O texto antes disso mostra o seguinte, ele passou a noite em oração, escolheu os seus 12 discípulos. Aí ele desceu. Quando ele desceu, ele encontrou uma multidão enorme, muitos discípulos, uma grande multidão, diz aqui, gente de toda a Judéia, de Jerusalém, até gente que não era judeu, né, do litoral de Tiro, de Sidônia. Sidônia era no Egito, no Líbano. Né? E aí o texto diz assim, levantando os olhos para os seus discípulos, ele disse. Então, ele prega para os discípulos todos, para a multidão toda, para nós também. Então ele diz, aí a narração de Lucas, que é mais sintética do que a narração de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Então Lucas diz, né, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus explica o que é esse pobre, é o pobre de espírito, que os judeus chamavam de anavim. Anavim é o quê? É o humilde, aquele que sabe que ele é nada e que Deus é tudo. Não importa se ele é rico, se ele é pobre financeiramente. Ele sabe, né, que Deus é que é tudo para ele. Pode ter dinheiro, mas ele não coloca sua confiança no dinheiro. O dinheiro não é o fim, a meta da sua vida. É um meio. É um meio dele fazer bem para si, para sua família e para os outros. O fim é Deus. Então o pobre do Evangelho é o pobre de espírito, o anavim, o pobre, o humilde. A humildade, meus irmãos, é a principal virtude para chegar à santidade. São Pedro diz uma frase que é repetida nos Provérbios e que é repetida também na carta de São Tiago. Essa frase aparece 3 vezes na Sagrada Escritura. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. Meus irmãos, essa frase é uma frase de fogo. Deus resiste ao soberbo,
Aquele que é metido, arrogante, prepotente, autossuficiente, jactancioso, acha que é o bom, despreza os outros. Ele está cheio de si mesmo. Por isso Deus não cabe mais no coração dele, porque ele ocupou o coração dele só com ele. Ok? É o exibicionista, o que gosta de aplauso, o que gosta de aparecer, o que quer ser o primeiro a falar, o que quer ser aplaudido. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá sua graça aos humildes. Por que a primeira bem-aventurança é da humildade? Porque a humildade é a grande virtude, é a rainha das virtudes. Santo Agostinho dizia, se eu tivesse que dizer a vocês as 3 primeiras virtudes de um cristão, eu diria, primeiro, amizade, humildade, segundo, humildade, terceiro, humildade. Está aí, meus irmãos. Os santos dizem que aquele que pensa que é humilde, não é humilde. É aquele que sabe que ele não é humilde, que caminha para a humildade. Então está aí, né? Não é porque a pessoa é pobre financeiramente que é humilde. Não, tem muito pobre que é orgulhoso. E tem muito rico que é humilde. Tá? Então o que é importante? Mesmo que eu tenha riquezas, qual é o sentido disso? Santo Agostinho fala, a igreja fala, o catecismo fala. Não é a riqueza que é o mal. O mal é o apego à riqueza. É a escravidão da riqueza. A pessoa viver só para o dinheiro, só para ganhar. É a ganância. Ele quer ganhar, prejudicando os outros. Ele ganha dinheiro de maneira ilícita, na corrupção, tapeando os outros. Tapeando os outros. Ele vende um carro que vale, não sei, 20 mil, ele dá um jeito de vender por 25. Esconde do comprador que o carro está fundindo o motor. Olha, até cristão faz isso, viu? Safadeza. É a ganância. Sabe? Deus não proíbe a pessoa ganhar um dinheiro licitamente, com o suor do seu rosto, com o seu trabalho. Não. Abraão era um homem rico, mas era um homem humilde. Jó era rico, mas era humilde, servia a Deus. Isaac, Jacó, Moisés eram personagens bíblicos que eram ricos, mas eram homens tementes a Deus, cumpriam a vontade de Deus. Vê lá Abraão, por exemplo, que era muito rico. Deus mandou ele sacrificar Isaac, ele ia sacrificar Isaac. Não sacrificou porque, né, o anjo segurou a mão dele na hora de imolar Isaac. Né? Então, ele faz a vontade de Deus. Tá aí, então, continua aqui, São Lucas dizendo, né? Bem-aventurados, né? Vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Que coisa engraçada, né? Jesus dizendo, o feliz é aquele que é humilde, que é pobre. Feliz é aquele que tem fome. Feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que é odiado, é expulso, insultado, amaldiçoado por causa do meu nome. Sabe, parece um paradoxo. Que felicidade estranha é essa, Jesus? Né? Mas tem a sua razão, né? São Lucas diz aqui, né? Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Está aí. Jesus mostra que a recompensa não vai ser aqui na terra, mas vai ser no céu. Claro que aqui na terra ele já nos dá a recompensa, porque ele falou, não é? Aquele que deixa, por causa dele, né, as coisas do mundo, né, e procura ele vai dar o centro já nesta vida. E na outra, a eternidade. Né? Então, continua aqui São Lucas, né? Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Esse rico aqui não é simplesmente o rico material, financeiro, é o rico, aquele que não é o humilde, aquele que não busca a Deus. Reparem que o tema da liturgia é esse, colocar confiança, esperança em Deus. Não,
Esse rico aqui é o que põe a esperança no dinheiro dele, só nos prazeres do mundo, independente da lei de Deus, pecando, né? Pecando, buscando, sabe, as coisas do mundo sem observar a lei de Deus. Esse é o profeta que o Senhor se refere aqui, Jesus fala, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós agora rides, né? Ri, né? Até do pecado, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Homem importante. Né? Não elogio sincero, honesto, mas o elogio, aquele elogio falso, né? Aquele elogio interesseiro. Não é? Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Daí. Então, meus irmãos, eu gostaria só de colocar aqui, né, mais uma coisinha em relação a essa bem-aventurança. Quando Jesus diz assim, né, bem-aventurados, né, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Que fome é essa? Não é simplesmente fome de comida. Não, é fome de Deus, é fome da verdade, é fome da justiça, é fome de liberdade, fome de honestidade, fome de caráter. Nós todos estamos passando por um Brasil de uma realidade para outra. Nós todos vivemos uma realidade em que nós tivemos fome de justiça para acabar com corrupção, acabar com a malversação do dinheiro público, né? Fome de ver que esse dinheiro, né, que nós pagamos de impostos seja usado realmente para o pobre, para o necessitado, para a educação do pobre, para a casa do pobre, a saúde do pobre, o remédio do pobre. Bem-aventurado que tem fome, aqueles que lutam para mudar a realidade de pecado. Né? Então, esta é a fome. Né? Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Porque um dia vocês vão ver as coisas mudarem, vocês vão ver o reino de Deus, que é um reino de verdade, de justiça, de amor, né? De santidade, de liberdade. A gente vê, por exemplo, aquele povo lá na Venezuela, meu Deus do céu, passando fome, e um ditador lá massacrando o seu próprio povo. A gente sente fome que aquele povo tenha liberdade, que aquele homem renuncie, né? de um cargo que ele assumiu de maneira ilegítima. Até o Papa já não quer mais ajudar na mediação com ele, porque as coisas que ele prometeu para o Papa não cumpriu. Essa fome, sabe, de querer ver a justiça, de querer ver o bem, é essa fome que ele está dizendo aqui. Bem-aventurados aqueles, vós que agora chorais, porque havereis de rir. Né? Chorar de ver tanta desgraça, chorar de ver tanta tristeza, né? Chorar pela miséria dos outros, chorar assim, se unindo ao sofrimento dos outros. Quanto sofrimento no Brasil, meus irmãos. Gente que morre pela água, gente que morre pela lama, gente que morre pelo fogo, sabe? Bem-aventurados aqueles que choram por esses que, né, padecem todas essas coisas, choram pelos pecadores que se perdem, que não querem amar a Deus, não querem buscar o caminho da verdade, da justiça. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem por causa de Cristo, vos expulsarem por causa de Cristo, vos insultarem por causa de Cristo, vos amaldiçoarem por causa de Cristo. Ele diz, alegrai-vos. Alegrai-vos porque exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. São Mateus, nas bem-aventuranças de São Mateus, ele fala porque os seus nomes estão escritos no céu. Sabe, meus irmãos, o Papa Bento XVI, ele disse uma coisa muito interessante, que nós hoje não vamos mais ser crucificados, como na época lá, né, que se fazia com os cristãos, se bem que há cristãos sendo crucificados aqui nos países muçulmanos, né? Mas nós aqui no Ocidente, Bento disse, nós não vamos ser crucificados, jogados para os leões,
Não, mas nós vamos sofrer o martírio da ridicularização. Ridicularização. Né? A mídia ridiculariza a igreja. Porque a igreja é contra o aborto. Porque, em nome de Cristo, a igreja é contra a eutanásia. A igreja é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja é contra, não é, a ideologia de gênero. Essa loucura antinatural. Né? Sabe? E as pessoas são zombadas. Eu fico imaginando uma jovem cristã que numa universidade pagã hoje, ela queria dizer, por exemplo, que ela vive a virgindade. Um jovem que diga que vive a castidade vai ser zombado, vai ser ridicularizado. Mas aí a bem-aventurança diz assim: alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Você está entendendo o espírito das bem-aventuranças? Quando Jesus ele muda a avaliação das coisas, a nossa felicidade, o nosso triunfo, a nossa recompensa, não vai ser aqui nesse mundo, vai ser na eternidade. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Parágrafo 23, versículo 23 aqui do capítulo 6 de São Lucas. Então, é isto, meus irmãos, né? Eu acho que já posso ir terminando aqui a nossa reflexão. Né? Eu estava lendo uma meditação aqui que falava sobre quem é esse pobre de espírito, né? E o autor citava assim, esses pais e mães que criaram tantos filhos, vivendo uma vida tão simples, sem poder viajar, sem poder ir em fé, mas criaram aí seus filhos com amor, com dedicação, com luta, na fé em Deus, no amor a Deus. Né? O autor dizia, esses são os pobres de espírito. Mesmo casados, não são só os padres, as freiras, os monges, não. É isso todos aí. Bem, meus irmãos, é isso que eu tinha para colocar hoje. Vamos terminar rezando um pouco, né? Porque, como eu disse, Deus pede para a gente viver isso, mas é preciso ter a graça de Deus, porque só por nós, só pela nossa natureza, a gente não consegue viver isso, não. Mas, como diz Santo Agostinho, o que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então, Senhor Jesus ressuscitado, que está conosco, comigo aqui e com você aí, com o Espírito Santo e com o Pai, porque Deus é inseparável, a Trindade é inseparável. Ó Senhor, nós ouvimos a Tua voz, nós ouvimos a Tua palavra, mas nós precisamos da Tua graça, Senhor, para conseguir vencer isso, viver isto. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa miséria, o Senhor conhece a nossa fraqueza, mas o Senhor conhece também o nosso coração, a nossa vontade, Senhor, de viver tudo isso. O Senhor sabe que nós queremos, mas sabe também que nós somos muito fracos. O Senhor sabe que o pecado original enfraqueceu a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa consciência, a nossa memória. Vinde, Senhor, em auxílio da nossa fraqueza. Vinde, Senhor, né? Em auxílio da nossa fraqueza. Vinde sem demora, Senhor. Isso que o Senhor pediu para nós vivermos aqui, que nós vamos meditar hoje, amanhã, na missa, né? Dá-nos então, Senhor, a Tua graça, pela intercessão de Nossa Senhora, que a Senhora Virgem Maria, nossa mãe espiritual, aquela que nos guia para o céu, que Jesus nos deu ao pé da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Senhora, a senhora é minha mãe, a senhora é nossa mãe. Então, mãezinha querida, intercede junto de Deus, para que, com a sua graça, nós superemos a nossa fraqueza. Mudemos também nós a nossa visão, a nossa avaliação que nós fazemos dos valores, das coisas do mundo. Que a nossa reflexão faça mudar também a nossa avaliação daquilo que nós queremos e daquilo que Deus quer. Sim, mãe querida, tudo que a senhora pedir ao teu filho, nós sabemos que ele te concede. E nós queremos isso, mãe, nós queremos a santidade, nós queremos o céu. Então nos abençoe, peça isso a teu filho hoje por cada um de nós todos, das nossas famílias, dos nossos caros, dos nossos amigos, de toda a igreja, né? Invoco também a intercessão de São José.
São José que é o pai da igreja, assim como Maria é a mãe, São José é pai. Ele cuida da igreja, ele cuida de nós. Oh, bendito São José, intercede também por nós. Nós sabemos que aquilo que o Senhor pediu ao teu filho fará, porque o Senhor fez tudo por ele. Então, olha, São José, por cada um de nós, vós que sois o pai da igreja, o nosso pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que tiveram paciência de me ouvir até agora. Muito obrigado, que Deus os abençoe, lhes dê uma noite abençoada, uma noite santa. Amanhã muda o horário, né? Acaba o horário de verão, não se esqueça aí, você tem uma hora a mais para dormir, né? E poder ir à sua missa amanhã mais descansado. Que Deus te abençoe, te guarde e que te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.